Fala galera, esse vídeo é um pouquinho diferente do padrão que vocês estão acostumados a ver, porque geralmente ou eu analiso notícia ou eu faço alguma coisa mais técnica. Mas hoje, dessa vez, a gente vai fugir do padrão um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre motivacional, ou seja, sobre autoconfiança, sobre acreditar em você mesmo, sobre as coisas que você se dispõe a sonhar. Por quê? Vamos analisar por parte, tá? Esse vídeo eu vou dividir ele em alguns pedaços, eu não sei quantos exatamente, mas eu vou falar uma linha de informações para vocês seguirem dentro dos investimentos ou de qualquer outra coisa que vocês se disponham a fazer. Por exemplo, de um sonho, de um objetivo, de querer comprar alguma coisa, sei lá, do que você quiser. Esse vídeo vale para qualquer coisa que você deseja. Então, assiste aí, fica até o final, tá bom? Vai ser divertido e vai gerar um aprendizado muito bom se você seguir essas regras à risca, porque a maioria dos resultados eles são colhidos por disciplina, não é por força de vontade, não é por, às vezes, por mérito e muito pouco por sorte e também muito pouco por qualquer outro motivo que seja. Então, para começar, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: acreditem em vocês mesmos, tá? Se você se acha inteligente, se você tem uma carreira ali sei lá, eu fiz o ensino fundamental, sempre tirei boas notas, passei para o ensino médio, sempre boas notas também, aluno que sentava na primeira cadeira ali no meio, de frente para o quadro, interagia com o professor, estudava muito, fiz faculdade, me graduei em gestão financeira, na maior faculdade particular do Espírito Santo, inclusive. Peguei bolsa lá, lógico. Mas, cara, eu acreditei até o final. Sabe? Objetivos difíceis que você pega para fazer ali e mesmo sentindo dificuldade, mesmo sem as pessoas acreditarem em você, você já tem toda a sua carreira feita por você mesmo, sem que as pessoas precisem depositar confiança em você para você fazer tudo, entende? Você pega ali o que você quer fazer e vai, filho, se joga, entende? Você ficar esperando os outros, ficar esperando, não que eu confio em você, ficar esperando palavras de apoio, ficar esperando sua rede de apoio, cara, você vai depender muito das pessoas para qualquer coisa, e isso é perigoso. Então, cara, qualquer coisa que você tente fazer, que você queira fazer, que você sinta vontade de fazer dentro do seu coração, não dependa das pessoas. Eu sempre quis muito estudar, depois que eu saí do ensino fundamental, passei a gostar mais, porque eu era meio que obrigado, e no ensino médio eu não era tão obrigado assim. Eu fui vendo o poder do conhecimento, eu fui gostando mais, porque eu não era obrigado a estudar, eu estudava por prazer. Foi na época da pandemia que eu fiz o ensino médio, então a maioria foi à distância, e foi muito bom, foi muito compensador, porque eu não era obrigado a fazer, não era empurrado assim, não tinha pressão em cima, e eu comecei a gostar mais dessa liberdade. Tanto que quando eu fui para a faculdade, eu também fiz em EAD. Então eu fiquei mais livre ali para fazer no meu tempo, mais livre para adquirir conhecimento, para aprender, para ser melhor, sabe? Para você pegar ali e estudar na hora que você sente vontade, porque querendo ou não, isso não é disciplina, mas sabe, pegar ali e fazer no seu tempo, sem ter uma pressão em cima, cara, eu acho que isso me fez bem, porque depois que eu saí do ensino fundamental, eu comecei a fazer mais por mim mesmo, acreditar em mim mesmo. Óbvio que a presença dentro da escola, a presença dentro do ensino médio que eu tive, porque a pandemia não durou 3 anos, foi 1 ano e pouco, 2 talvez, e nisso eu passei muito tempo dentro da escola, muito tempo feliz, assim, sabe? Dias em que eu aprendi com as pessoas, dias que eu lidei com pessoas que sabiam mais do que eu. Então, dentro dessa parte de lidar com pessoas que sabem mais do que eu acabei aprendendo bem, acabei adquirindo muito conhecimento. Óbvio que ninguém é extremamente inteligente, o cidadão mais inteligente do mundo, mas eu aprendi muito, muito, muito mesmo, tanto que foi no ensino médio que eu comecei a gostar mais de ler livros, porque eu
peguei para ler coisas que eu gostava, não coisas que as pessoas me empurravam, entendeu? Porque estudar é bom, se esforçar é bom, trabalhar é bom, juntar dinheiro é bom, mas desde que seja você fazendo por você mesmo, entende? Você ali de consciência limpa, fazendo para você mesmo, para ter seus objetivos, para atingir as coisas que você quer fazer, fazendo por você mesmo, de maneira livre, ou seja, não é ninguém te empurrando um sonho, sabe? Quando alguém pega um sonho e te empurra a goela abaixo algo que não é um sonho seu, então encontra o seu sonho e abraça ele, segue em frente e vai, cara. Então, a partir do momento que você acredita em você mesmo, segue seu sonho, você já está com meio caminho andado ali para a sua liberdade, para atingir seus objetivos, atingir os seus sonhos e para poder seguir do jeito que você quer seguir, do jeito que você se sente feliz. Porque se você faz sem as pessoas te empurrarem aquilo, sem soar como se fosse uma obrigação, você faz muito melhor, sinceramente. Quando eu terminei, né, porque eu não larguei o ensino médio, quando eu terminei ele e passei para a faculdade de gestão financeira, cara, meus olhos brilhavam, porque o conteúdo eram coisas úteis, coisas que eu gostava de fazer, coisas que eu gostava de estudar, e eu tive muita sorte de cair em gestão financeira, porque é algo que eu gosto de fazer. Porque é algo que eu vivo, algo que no dia a dia eu venho ensinando aqui para vocês. Tem quase 100 vídeos só desse assunto aqui no YouTube. Então vocês sabem que eu gosto disso, que é algo legal, que eu poderia fazer, poderia trabalhar e passar o dia inteiro fazendo isso sem nenhum problema, porque eu gosto disso que eu faço, entende? Então, você falar para mim, Kaique, você trabalharia de gestor financeiro, você seria assessor de investimentos, você seria consultor de finanças das pessoas? Sim, eu seria, eu faria isso, eu trabalharia feliz com isso, porque é algo que eu gosto. Então, quando você se identifica com uma área, quando você trabalha com o que você quer, quando você segue seus objetivos, quando você confia em você mesmo, enfim, só vai. Mas voltando à parte do confia em você mesmo, tem o seguinte, meu pai me empurrou para a faculdade. Eu não ia fazer a faculdade depois que eu saí do ensino médio, tá? Eu juro para vocês. Foi meu pai que me empurrou. Não, você tem que fazer faculdade sim, você pegou sua nota do Enem, você vai lá e faz. Eu fui meio que obrigado, né? Aí fui e entrei. E valeu, pai, obrigado por ter me obrigado a fazer faculdade, tá? Valeu a pena. E, cara, nisso que ele me obrigou, eu falei, eu não quero fazer, não quero, tô ligado? Deixa eu descansar. Eu estudei os últimos 12 anos. E, cara, por mais que eu tenha falado pra não fazer as coisas obrigado, eu acabei meio que sendo feliz nessa parte. Óbvio que você pode avaliar, porque tem coisas que as pessoas querem te obrigar que não valem a pena, e tem coisas que as pessoas querem te obrigar e que valem a pena, como foi o caso da faculdade. Não dá para ser generalista e falar que viva livre, viva do seu jeito, porque é hipocrisia minha. Mas, cara, isso rendeu bem, tá? E depois que eu saí da faculdade, eu comecei... Na verdade, eu já estava fazendo estágio de finanças, que era algo que eu gosto também, e um BPO financeiro me contratou como estagiário, e nisso eu passei 6 meses, fui contratado pela empresa, inclusive eu estou dentro do estúdio deles agora, gravando esse vídeo para vocês, e, cara, quando você vai seguindo carreira dentro de uma coisa que você gosta, de uma coisa que você se sente livre, cara, você vai fazendo, você nem sente, porque é algo bom, porque é algo prazeroso, e você vai aprendendo cada vez mais, vai ficando cada vez mais profissional na sua área e vai seguindo sua carreira linear. Entende? Óbvio que no começo dá um certo medo, mas volta de novo ao assunto do que falei para vocês. Confie em você mesmo. Porque antes de vir para cá, antes de estar na empresa que eu me encontro no atual momento, eu era operador de caixa. Trabalhava numa rede de supermercado aqui do estado do Espírito Santo. E nisso eu passei 4 anos lá, cara, dos 16 aos 20. E pra você ver, eu tenho 21 agora.
Então, a partir do momento que eu saí da rede de supermercado, eu vim para cá. E, cara, se as pessoas daqui, de uma rede de contabilidade, confiarem em mim, menino recém-saído do supermercado, cara, confie em você mesmo. Você tem potencial. Se te chamaram para uma oportunidade grande, é porque você tem potencial grande. Por exemplo, se eu sair do supermercado e conseguir vir parar numa rede de contabilidade, não é você que saiu de onde quer que você estava e foi chamado para uma outra oportunidade que você não vai conseguir se dar bem. Porque, por exemplo, se você está numa empresa e sai para outra um pouco melhor, que no caso foi sair do supermercado para vir para cá, cara, se te chamaram é porque você tem potencial, acredita em você mesmo. Então, acredita em você mesmo, confia em si mesmo. Lógico que você tem qualidades, cara, então descubra essas qualidades e se agarre a elas. Porque a partir do momento que você tem confiança em você mesmo, cara, esquece, entende? Você confia em você mesmo, acredita no que você vai fazer, mete marcha no procedimento e trabalha, acredita, confia e vai. Sabe, ficar dependendo de elogio, de rede de apoio, como eu já falei, é algo que não é compensador. Porque você depende de outras pessoas para te empurrar para frente. E a partir do momento que as pessoas não te empurram para frente, você não sai do lugar sozinho. Então não acredite cegamente em elogios, não acredite cegamente em nada que te deixe parado. Entendido? Se as pessoas precisam te elogiar para você andar, você está vivendo errado. Então, cara, pelo bem de todos os seus objetivos e pelo bem de todos os seus sonhos, confie em você, confie na sua trajetória, confie no seu conhecimento, confie em você mesmo. Porque se você não acreditar em você mesmo, ninguém mais vai. Porque eu percebo em alguns casos, de alguns brasileiros, em algumas situações em geral, por exemplo, que não confiam muito em si mesmos. Por exemplo, na seleção brasileira, é óbvio que é um exemplo meio fora do sentido do vídeo assim, mas a gente vê em diversos ambientes diferentes que as pessoas não confiam mais em si mesmas. No Brasil, por exemplo, as pessoas não confiam mais nos governantes, as pessoas não confiam mais na seleção, as pessoas não confiam mais numa série de coisas. Então, a partir do momento que a gente deixa de acreditar em nós mesmos, a gente para de evoluir, sabe? Se você não confia em você mesmo, se você não confia naquilo que você quer fazer para você, naquilo que você se dispõe a alcançar, quem mais vai confiar? Ninguém, sabe? Então, cara, pega esse conselho para você, acredita em você mesmo. Se você não acreditar, sua vida não vai para frente, objetivo nenhum você vai alcançar. Nenhum, nada, zero. Entendeu? E é isso, galera. Entende? Confiem em vocês. Tá? Beijo pra vocês.